O mais difícil é saber identificar o dia que não é para operar. Lembro que toda vez que operava menos, ganhava mais. Quando operava muito, chegava no final do dia cansado, às vezes correndo atrás do prejuízo. Essa foi um dos comentários que eu recebi recentemente em um dos vídeos onde eu falo sobre operar pouco, não operar muito, né? Procurar evitar aí entrar em muitas operações todos os dias. E essa é uma dúvida que faz total sentido. Afinal, no vídeo, né, que eu comentei, eu falei sobre a ideia, sobre a ilusão de que muitas vezes nós temos de que operar muito é exatamente o que vai nos trazer mais dinheiro. E isso não é verdade, tá? Porém, quando nós sentamos para operar todos os dias na frente do computador, será que esse é um dia que nós devemos operar muito ou operar pouco? Essa é uma pergunta 100% válida e muito interessante. Obrigado aí pela pergunta, tá? Você que fez a pergunta. Então, como saber que dia eu devo operar muito ou operar pouco? Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque se eu sento para operar, eu ainda não sei o que vai acontecer, né? Se eu estou, conforme eu costumo dizer, aqui, ó, no momento, deixa eu compartilhar a tela para você. Se eu estou aqui, ó, nesse momento, tá? Por exemplo, o STJPY, eu não sei o que vai ir para frente. Pode ser que o mercado suba muito, caia muito. Pode ser que o mercado não saia do lugar. Ou seja, uma coisa que eu costumo dizer o dinheiro ele é feito exatamente no canto aqui, direito do gráfico, quando você ainda não sabe o que vai acontecer. Ou seja, o potencial de ganho só existe quando existe um alto grau de incerteza no mercado. Ou seja, o que vai acontecer? Não sei. Pode ser que ele suba, pode ser que ele caia. Então, como saber se hoje é um dia de operar muito ou operar pouco? Essa foi a pergunta do Oi. A primeira coisa que é preciso entender é a sua estratégia. Ela dá muitas operações por dia? Esse é o primeiro ponto. Não estou dizendo, quando eu falo de operar pouco, não estou dizendo que você vai sentar e falar assim, olha, eu vou entrar em uma operação, duas operações. E tá tudo bem se você tiver essa política de limitação de quantidade de operações. Posso entrar em apenas duas operações, três. Mas o ideal é você encontrar uma estratégia que ela seja restritiva o suficiente a ponto de ela não te dar 10 operações dentro do dia. Ou seja, se você tem uma estratégia que te dá 10 operações no dia, as chances são muito altas de que essas operações vão ser péssimas, vão ser ruins, de forma geral. Tá? É claro que você vai acertar algumas e etc., errar outras, mas de modo geral, a chance é muito alta de que se você tiver 10 operações, tiver uma estratégia, um modelo operacional que te dá 10 operações no dia, entre elas, no longo prazo, você vai perder dinheiro. Uma chance muito alta disso acontecer. Então, o ideal é você encontrar uma estratégia que seja restritiva o suficiente para que te dê no máximo, 2 operações por dia. E assim você executa todas as operações que a estratégia te der, mas apenas aquelas que ela te der. Imagine, por exemplo, que você opere um determinado indicador. Tá? Você usa um indicador como critério para entrar em uma operação, seja ele o indicador que for. Tá? Pode ser pivot point, média móvel, cruzamento de média móvel, tanto faz. E ele te dá muitas operações. A partir do momento que você precisa escolher entre uma e outra, você perde a caracterização dos dados estatísticos por trás daquela estratégia. Então, veja bem, quando eu falo de operar pouco, eu não estou dizendo que você deva escolher exatamente, a minha estratégia me deu 1, 2, 3, 4 sinais, e eu preciso escolher o que eu achar melhor. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você crie uma estratégia que seja restritiva o suficiente para que a estratégia te dê 1, 2 sinais por dia. 1, 2 operações por dia, não mais do que isso. Tá? Diógenes, você está dizendo então que a gente deve operar somente, abrir uma operação por dia, 2? Não estou dizendo que você deva fazer isso, mas estou dizendo que a minha experiência me mostra que 1, 2 operações por dia tende a ter um melhor desempenho no longo prazo do que se você entrar em 10 operações por dia. E outra coisa muito importante, desapegue da ideia de que tem que operar todos os dias. Essa ideia é péssima. Não é todos os dias. Por quê? Se você tem uma estratégia que ela é restritiva o suficiente para te dar 1 ou 2 operações por dia, você concorda comigo que pode ser que vai acontecer algum dia que ela não vai te dar nenhuma operação? Isso é muito importante, tá?
Como é que a gente faz isso? Né? Ideias para restringir uma técnica, uma estratégia, porque o mercado movimenta, sobe e desce o tempo todo. Então, como é que a gente pode restringir a quantidade de operações? A primeira forma é através da definição de uma janela horária. O que é uma janela horária? É um período específico que você vai operar. Eu vou operar, por exemplo, das 9h30 às 11h. É 1h30. O que acontecer de sinal dentro desse horário, eu opero. Ok. O que acontecer fora desse horário, não opero. Isso já é uma forma de você restringir. Tem pessoas que às vezes querem operar às 24 horas por dia, ou pegam um robô para operar 24 horas por dia. As chances são de dar errado. Porque tem muita. Você percebe que, como nós temos várias sessões ao longo do dia, sessão de Tóquio, né, sessão de Sydney, Nova York, Londres. Então, cada uma dessas sessões tem suas próprias regras. Volatilidade, players que estão participando do mercado. Essas mudanças fazem com que cada uma dessas sessões tenha o seu próprio humor. Então, você muito dificilmente vai encontrar uma estratégia que funcione universalmente nessas 4 sessões. É por isso que você precisa criar uma estratégia e definir a estratégia para qual momento do mercado você vai querer atuar. Seja sessão de Tóquio, sessão de Nova York e assim por diante. Tá? Então, essa restrição de horário já é uma coisa muito importante. Outra coisa, restrição de direção. Por exemplo, se o mercado está subindo, você vai querer apenas comprar. Tá? Ou talvez operar contra a tendência, tá tudo bem. Mas você precisa ter definido qual é a direção principal. E você fala assim, olha, vou operar apenas comprado. Hoje eu vou operar apenas comprado por causa que o mercado está acima da média de 100 períodos. Por exemplo. Ou hoje eu vou operar apenas vendido por causa que no gráfico diário o RSI está acima de 70. Enfim, essa restrição, você consegue perceber que a gente vai afunilando cada vez mais? A gente começa com uma estratégia que é aberta, que é, enfim, que eu pode operar o tempo todo, e a gente define um horário. Depois a gente define uma direção específica e a gente vai afunilando cada vez mais. Até que você chegue a uma estratégia que ela vai te dar 1, 2 operações por dia e, eventualmente, pode ser que ela não dê nenhuma operação naquele dia e está tudo bem. Portanto, como saber? Voltando para a pergunta aqui, o comentário que fizeram. Né? O mais difícil é saber identificar o dia que não é para operar. Veja bem, você pode operar praticamente todo dia, tá? Mas procure restringir. E quando eu falo restringir, restringir no sentido de limitar e no sentido de otimizar também. Porque pode ser que tenha estratégia que não funcione bem na sessão de Nova York. E tem estratégia que vai funcionar melhor na sessão de Tóquio. Aí é você que tem que fazer esse ajuste, tá? Mas restringir e otimizar a estratégia para aquela situação específica. Então, espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado. Se você chegou até o final, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário, também sugestão para o próximo vídeo que a gente pode fazer aqui no canal. E esse ano vai ser um vídeo por dia, inclusive vou começar a fazer lives aqui para a gente falar de mercado financeiro, beleza? Você vai poder participar, interagir, perguntar o que você quiser e vai ser muito legal, beleza? Um forte abraço, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.